Imagina de um dia para o outro você ter uma floresta inteira devastada por uma explosão centenas de vezes maior do que a de Hiroshima. Porém, ela ocorreu sem deixar vestígios. A única coisa que restou dela foi uma floresta completamente incendiada e uma nuvem de gelo que trouxe o inverno meses antes do natural. Quer descobrir como foi que isso aconteceu? Então já deixa o seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. Sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O evento. O incidente que passou a ser conhecido hoje em dia como o evento de Tunguska foi uma gigantesca explosão que estimam ter ocorrido por volta das 7h14 da manhã, com uma margem de erro aí de 1 minuto para mais ou para menos. No dia 30 de junho de 1908, próximo ao rio Tunguska, na cidade de Podkamenaya, que fica na Rússia. Essa explosão, família, não foi pouca coisa, viu? Ela atingiu uma altitude de 10 quilômetros, simplesmente evaporando tudo que existia em um raio de 500.000 hectares, o que dá aproximadamente aí uns 2.000 quilômetros quadrados de distância. Para você ter em comparação, esse tamanho é mais ou menos o equivalente à cidade grande de São Paulo inteira. Ah, isso foi só o centro da explosão, tá? Onde tudo simplesmente virou poeira. Além disso, também temos mais 100 quilômetros quadrados de floresta de pinheiros ali, que foi queimada em torno do núcleo da explosão. Estima-se que a energia emitida pela explosão foi equivalente a de 15 megatons de TNT, ou seja, estamos falando aí de uma explosão mais de 1000 vezes maior do que a própria bomba atômica que foi lançada em Hiroshima, isso em 1945. Como ele aconteceu? Agora, sabendo dessa destruição toda, você provavelmente deve estar com algumas dúvidas por aí, né? A primeira é, como eu nunca fiquei sabendo de algo assim antes? E a outra é, como é que isso aí aconteceu? Bom, primeiro você não sabe muito sobre o evento por conta da névoa que paira sobre as informações que circulam entre as nações ali do mundo. Assim, é muito comum que nós não tenhamos informações sobre eventos históricos icônicos de nações estrangeiras, da mesma maneira que eles não fazem ideia do que a gente passa por aqui. Mesmo que a gente viva na era da informação nos dias de hoje, a barreira linguística entre sociedades muito diferentes uma das outras atrapalha muito a nossa troca cultural ali. Para você ter uma ideia, chegaram até a existir fortes teorias de que o evento na realidade teria sido a queda de uma nave espacial alienígena, que foi recolhida do local pelo exército soviético e utilizada para estudos. Essa teoria dizia que o acesso ao conhecimento trazido pela tecnologia dessa aeronave foi o que permitiu a Rússia a ganhar uma vantagem disparada em relação aos Estados Unidos durante a corrida espacial, que logo foi contida pelos Estados Unidos por meio de espiões que foram capazes de roubar ali ou replicar conhecimentos adquiridos pelos russos. Porém, por mais que essa história mirabolante seja bem empolgante, a aceleração da Rússia na corrida espacial é na realidade resultado de investimentos na educação superior, com uma capacitação de maior qualidade para engenheiros e físicos. Essa teoria é diretamente fruto da desinformação causada pela névoa de informações durante a Guerra Fria. Porém, apesar de ser mais mundana, a explicação real para esse evento ainda é bem impressionante e literalmente impactante. Ah, e se você tem curiosidade de saber o que realmente aconteceu por lá, fica tranquilo, tá? Porque é isso aqui que o Mundo Inverso, vai trazer. A gente existe para isso. Então agora você não apenas sabe que esse evento existiu, como também o que é que aconteceu para ter uma explosão assim, do nada. O que se sabe? De acordo com informações históricas traduzidas de documentos russos da época, que vão desde registros de pesquisadores, anotações do governo, notícias de jornais e até marcações civis sobre o incidente, dizem que a descoberta do evento aconteceu por conta da sua nuvem. Uma cortina de fumaça misturada com nuvem ali que se estendeu por praticamente toda a Europa. Ela foi vista e registrada de diversas maneiras por inúmeras fontes diferentes. Cruzando essas informações, os pesquisadores atuais conseguiram identificar as características da nuvem, que eram semelhantes às formações feitas em regiões muito frias do mundo, já que elas continham uma grande concentrações de cristais de gelo. Por conta disso, especula-se que a explosão teria sido causada por um cometa de gelo que invadiu a nossa atmosfera e teve seu material arremessado por todos os lados e evaporado
tanto durante a entrada quanto no próprio impacto em si. Mas família, analisando o resultado da explosão, também foi constatado que o núcleo do cometa era formado por conteúdo rochoso, misturado ali com compostos ricos em carbono. Como foi a queda? Voltamos falando aqui de um asteroide coberto de gelo que entrou na nossa atmosfera e foi impactado pelos efeitos de entrada. Por mais que isso possa soar até assustador, objetos desse tamanho caem nos montes aqui na Terra. Na realidade, é esperado algumas centenas deles por ano em média, tá? A gente só não fica sabendo muito sobre eles porque é bem difícil que causem algum dano, já que geralmente eles se dissolvem na atmosfera da Terra, que, bom, meio que tá nos protegendo aqui. Só que família, no caso desse em questão, por ele ter meio que uma armadura de gelo, ela foi responsável por conter grande parte dos danos que seria causado pela fricção contra a atmosfera, causada pela atração gravitacional do planeta. Em outras palavras, a camada de gelo que estava cobrindo esse asteroide meio que protegeu ele para que ele não se dissolvesse como geralmente acontece. Esse atrito que deveria ter ocorrido ia fazer com que ele pegasse fogo. E é esse fogo que a gente vê em imagens de representações ali em eventos como esse, né? De asteroides ali entrando na nossa atmosfera. Assim, quando ele estava próximo à superfície da Terra, a sua armadura de gelo explodiu por não suportar mais os danos de entrada, fazendo com que os cristais de gelo fossem arremessados pelo ar, o que eventualmente criaria aquela nuvem que eu mencionei anteriormente, sabe? Só que como ele protegeu o núcleo rochoso do asteroide, esse pedaço de pedra foi com tudo contra o solo, atingindo, claro, a nossa Terra e expandindo essa explosão em um raio de centenas de quilômetros, como eu falei anteriormente. Anos depois, quando pesquisadores foram até a região procurar o local de impacto desse fragmento rochoso, eles foram apenas capazes de encontrar alguns fragmentos com pouco mais de alguns milímetros de diâmetro. Ou seja, no final das contas, os únicos vestígios da explosão, centenas de vezes maior do que a bomba de Hiroshima, foi uma nuvem de gelo e minúsculos fragmentos de rocha. O estrago autocontido. No entanto, meus queridos, na realidade era para a destruição externa ter sido ainda maior, com centenas de milhares de hectares de floresta sendo queimado em instantes por conta ali da parede de fogo criada pelo impacto. Mas como havia um alto conteúdo de gelo nesse asteroide, os pesquisadores que estudaram o caso estimam que o pior só não aconteceu porque a própria onda de calor misturada com a nuvem de gelo forçou a chuva na região logo em seguida do impacto, que acabou contendo o incêndio devastador que seria causado, após tudo isso ocorrer. Dificuldades nos estudos. Apesar do evento ter ocorrido por volta de 1908, a primeira expedição que foi realizada para o local do impacto aconteceu apenas em 1927 e durou até 1930. Eles foram lideradas pelo pesquisador soviético Leonid Alevich. Tá aparecendo na tela, tá? Isso já até explica um pouco mais os motivos da gente simplesmente não ser ensinado sobre esse caso na escola, por conta do conflito entre os soviéticos e norte-americanos. Muitas informações sobre casos como esses apenas foram divulgados anos depois. Na realidade, há eventos que nunca teriam sido divulgados pela União Soviética, mas que só se tornaram parte do conhecimento público porque o evento foi grande o suficiente para ser percebido em outros países. O caso dessa própria explosão, que a nuvem de gelo foi registrada em diversos locais da Europa como um evento meteorológico normal. Mas também temos o próprio caso do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, Um caso terrível sem precedentes na história que a União Soviética tentou abafar, mas que veio à tona porque os efeitos da nuvem radioativa também foi vista em outros locais. Só que mesmo assim, na época, as informações trazidas por eles sobre casos assim não eram muito confiáveis. Voltando para o caso do vídeo de hoje, como a expedição do pesquisador com nome difícil lá ocorreu apenas quase 30 anos depois do impacto, ele pôde apenas encontrar vestígios sobre o evento, já que muito havia sido perdido pelo tempo. Em seus registros, ele marca sua visita ao epicentro da explosão, onde encontrou uma terra devastada, cercada por um anel de florestas de pinheiros completamente carbonizados. Ele descreveu que pouco da vegetação havia retornado para o local, tendo um verde aqui e ali,
mas ele considerou um crescimento bem fraco, levando em consideração que haviam se passado mais de 20 anos da explosão. Além disso, no centro ali da explosão mesmo, ele não encontrou uma cratera, apenas um anel marcando o impacto, o que significa que o fragmento ainda se dissipou antes de tocar o solo, mas toda a massa de ar que ele havia movimentado foi o suficiente para seguir essa destruição toda. Hoje, sabe-se que o impacto era visível até 800 km de distância da explosão, mas isso aumentou nos dias seguintes, já que os gases começaram a evaporar e se dissipar, criando efeitos meteorológicos que nitidamente eram anormais para aquela região. Um exemplo foram algumas cidades da Sibéria que registraram noites em que o céu era brilhante, claro, quase como o dia, um fenômeno causado pelos cristais de gelo nas nuvens, refletindo a luz da lua e virando praticamente luminárias naturais. Além dessa primeira expedição, conforme as décadas se passaram, outros grupos visitaram o local da exploração, em busca, claro, de novas respostas. Em 1958, um novo grupo de pesquisadores soviéticos foram até o lugar, acompanhados de um terceiro por volta de 1961. O último grupo a visitar o local do impacto foi formado por uma parceria entre pesquisadores italianos e russos, no ano de 1999. Deixa aí nos comentários quantos anos você tinha quando essa última expedição aconteceu. Bom, isso é, se você era nascido na época, né? A nuvem de gelo. Apesar de muita informação sobre o impacto ter sido perdida pela demora entre o evento e a primeira expedição, uma coisa sobre esse evento que foi profundamente estudada foi a dita cuja nuvem de gelo, que eu tanto comento aqui no longo desse vídeo, né? Aliás, eu tô falando bastante dela justamente porque sabemos muito sobre o que ela causou. Isso porque, mesmo que praticamente ninguém na Europa soubesse que o impacto sequer aconteceu, as populações de muitos países viveram na pele as consequências desse incidente. Para os europeus, o ano de 1908 foi marcado por um evento meteorológico raro, que nunca tinha acontecido antes na região e foi apenas registrado nos polos do planeta. Nuvens gigantescas, carregadas com cristais de gelo e resíduos de fumaça, se estenderam pelo continente, esfriando as diferentes camadas da atmosfera da Terra, incluindo as mais baixas, onde geralmente a gente tem a maior concentração de calor. E meio que, bom, a Europa já não é um lugar assim tão quente, então essa queda drástica nas temperaturas causaram um congelamento do ar, fazendo com que as chuvas virassem nevascas e eles tivessem um mini inverno fora de época. As alterações na temperatura da atmosfera na região também foi responsável por fazer com que ventanias gigantescas acontecessem, que resultaram em mortes de pessoas que ficaram presas do lado de fora por estarem desesperadas. Esse inverno fora de época também devastou plantações de inúmeras regiões, fazendo com que diversos locais passassem por problemas de fome. Então, família, esse foi sem dúvidas um dos eventos mais curiosos da nossa história, já que ele nos ensina das principais lições que devemos carregar como espécie, né, para nos prevenir de problemas parecidos no futuro. A primeira delas é que, apesar da gente ter um campo magnético de Júpiter e a atmosfera do planeta Terra nos protegendo ali dos eventos apocalípticos, né, ainda haverá momentos em que uma sequência tão precisa de eventos poderá acontecer e vai permitir que o impacto seja efetuado. Isso pode até soar alarmista, né? Porém, se você levar em consideração a segunda lição que esse evento nos ensina, vai entender por que devemos nos preocupar em criar medidas ali de contenção dos danos causados por impactos como esse. Mesmo sendo um evento muito raro, nesse caso não houve cratera, ou seja, a rocha em si não encostou no solo. Apesar disso, a consequência do seu impacto ainda foi devastadora. O que você achou desse vídeo? Já tinha ouvido falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!